Dia 20. Chewbacca. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68. Chewbacca nasceu no planeta chamado Kashyyyk e pertence à raça dos Wookiees. Ele carrega o nome de um guerreiro lendário chamado Bacca, que forjou uma espada a partir dos destroços de uma nave que caiu em seu planeta. Essa foi a ocasião em que o seu povo descobriu que não estava sozinho no universo. A espada de Bacca foi passada de geração em geração a outros líderes de seu povo. Séculos mais tarde, Chewbacca seria uma homenagem viva a este grande guerreiro. Durante as guerras clônicas, seu povo lutou ao lado dos republicanos contra os separatistas. Em uma de suas missões, os guerreiros de seu povo deveriam resgatar as crianças Wookiees que seriam vendidas como escravos para os imperiais. Esta batalha foi muito difícil. Apenas Chewbacca sobrevive. Será salvo por um jovem tenente do Império chamado Han Solo, que vai trair seus superiores para fugir com o Wookiee ferido para longe dos inimigos. Segundo o código de conduta de seu povo, caso alguém fosse salvo da morte, a partir daquele momento deveria seguir seu salvador, pois possuía uma dívida de gratidão eterna. Assim, ele torna-se o copiloto da Millennium Falcon e participará de inúmeras aventuras, ajudando a Aliança Rebelde a derrotar as forças do Império Galáctico. A incrível história de nosso personagem de hoje pode nos levar a diversos devocionais. Em nosso primeiro livro, Devocional Pop, falamos a respeito do idioma falado por Chewie e sobre como Han Solo o compreendia. Nesta ocasião, apontamos para a necessidade de passar tempo na presença do nosso Deus para que possamos entender seus sinais para nossas vidas. Intimidade gera comunicação em duas vias. Precisamos então mergulhar em Deus para que possamos compreender sua linguagem e sua ação em nossa geração. Hoje eu gostaria de abordar a dívida de gratidão que Chewbacca tinha com Han Solo. Ele foi salvo da morte e desde então deixou sua vida para trás e passou a viver em função do propósito de vida de seu Salvador. Acho esse relato incrível, pois se retirarmos os nomes dos personagens fictícios, estaremos falando sobre uma magnífica definição de cristianismo. Segundo a Bíblia, estávamos destinados à morte por causa do pecado. Por esta razão, Deus enviou o Salvador, que pagaria o preço pela nossa morte, e através de sua obra, hoje temos liberdade e vida eterna, conforme Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Qual deveria ser a nossa reação depois de uma revelação incrível como esta? Ter a mesma atitude de nosso personagem de hoje, deixar nossa velha vida para trás, a fim de viver os propósitos do nosso Salvador em nossa geração. Uma vida cristã radical não diz respeito a quanto barulho você faz, mas o quanto consegue abrir mão de sua velha natureza como um agradecimento ao Salvador que pagou um resgate impossível pela sua vida. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, 13. Todos podemos escolher viver um cristianismo como meros espectadores do que Deus está fazendo em nossa geração, mas em Cristo temos a oportunidade de sermos copilotos dessa jornada e ver com nossos próprios olhos maravilhas em nossos dias. Você não precisa abandonar seu emprego ou estudos para viver esta aventura. Ela está disponível todos os dias, quando você inicia mais um ciclo de 24 horas, cheio de expectativas nele. Desafio. Faça uma tabela cronológica contendo todos os anos entre sua conversão e o ano em que você está lendo este livro. Relembre todas as grandes experiências que você viveu com Cristo ao longo do tempo e anote nesta tabela. Se você não conseguiu anotar muita coisa, talvez hoje seja o momento de firmar um propósito, de mergulhar em um relacionamento mais profundo com Deus. Que a força de Cristo esteja sempre com você.